Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos, irmãs, os nossos Haverim, que estão acompanhando este shiur, mais uma vez dando continuidade ao estudo da Brit Hadashah, o Novo Testamento, aonde iremos aprender e entender o que realmente os nossos emissários, Shaul, principalmente ele que foi o que mais escreveu cartas às comunidades do judaísmo nazareno, e entendermos um pouco sobre o que Shaul sempre enfatizou, sempre quis nos mostrar. Infelizmente, repito novamente, existe muitas pessoas que desconhecem a Brit Hadashah, desconhecem o Taná, desconhecem a Torá, e ficam dizendo que Paulo está se contradizendo-se, que Paulo está mentindo, que Paulo estava usurpando, que Paulo estava agregando pessoas para uma nova religião. Pelo contrário, Paulo nunca fez isso. Paulo ele era contra um sistema resultante, perverso, que é o legalismo, um sistema que infelizmente operava na época de Yeshua, que estava na época de Yeshua ali, junto, com algumas pessoas que auto se declaravam justos, verdadeiros, que eram os santarrões, digamos assim, e que colocavam um jugo desigual sobre as pessoas, um jugo que o Eterno nunca colocou sobre as pessoas. E nós sabemos que o templo já estava corrompido, as sinagogas já estavam corrompidas, as pessoas estavam corrompidas. Nós temos vários assuntos históricos relacionados a isso. Nós temos vários assuntos acadêmicos relacionados a isso, sem falar das escrituras que estão em harmonia. Os escritos apócrifos falam sobre isso. Então esse é o resultado da destruição do segundo templo, tá? Por causa de uma perversão, por causa que o templo estava pervertido. Então, Shaul ele é chamado pelo Eterno para ir contra essas pessoas a respeito de suas doutrinas que não procedem do Eterno. E Shaul ele sempre foi bem categórico em dizer que ele nunca foi contra a Torá. Mas hoje nós sabemos que existe as pessoas que não entendem nem compreendem nada, elas distorcem um discurso, elas distorcem o que realmente Shaul estava falando e acabam mentindo, acabam denegrindo, caluniando, e isso ocorre muito. Eu costumo dizer que a maioria dessas pessoas que seguem o oba-oba são pessoas ignorantes, são pessoas que infelizmente foram cativadas, movidas pelos seus desejos de ganância também, pessoas que se rebelam, pessoas que provêm motim, pessoas que vão em outras comunidades e pescam pessoas daquela comunidade com o propósito de união. Então isso existe muito, não é de agora, tá? Isso já vem de muito tempo, há milésimos anos atrás, digamos assim. Há 1000 anos atrás isso já existia, 2000 anos atrás isso já existia, tá? Infelizmente é o que ocorre hoje. Pessoas desinteresseiras da palavra do Eterno, mas interesseiras por causa de status, por causa de posições, por causa de títulos, Então existe muita gente interesseira. Eu costumo dizer que se você é um interesseiro, se você é uma pessoa que é curiosa
e não quer se voltar para o eterno, infelizmente você vai cansar, né? Se você estiver ouvindo esta mensagem, se você é assim, você tem que se entender, você tem que compreender quem é você. Então você vai cansar. E é o que ocorre hoje. As pessoas cansam. Por quê? Porque elas são interesseiras, Infelizmente, isso é o que ocorre hoje. Mas hoje nós vamos ler sobre primeira carta de Timóteo, né? Primeira carta de Timóteo, Shaul, né? Enviando a carta a Timóteo. E Timóteo, como nós sabemos, ele foi um discípulo, né? Uma pessoa instruída por Shaul, Paulo, e Paulo dá ensinamentos, né, para que ele tome bastante cuidado. Timóteo, ele é filho de mãe judia e de pai grego, tá? Eu acho que é isso. E como eles não tinham o pai grego, o pai judeu, então Timóteo nunca passou pela circuncisão. Ele nunca passou. Porque a circuncisão tem que se dar através de um pai judeu. E um pai judeu que congrega em uma comunidade do judaísmo, na época, judaísmo farisaico. Como o pai dele era grego e não judeu, mas a mãe era, então ele não foi submetido à circuncisão, tá? Vamos deixar bem claro isso. Tanto é que lá na frente, Shaul, ele circuncida Timóteo, justamente para dizer que ele não é contra a circuncisão, tá? Isso é interessante nós notarmos isso. Um outro detalhe é que a gente deve entender a respeito do que Shaul sempre, né, disse na segunda carta de Timóteo, né? A primeira carta tem 6 capítulos, na segunda carta tem 4 capítulos, e isso é bastante interessante notarmos que existe 2 cartas, e essas cartas, como eu disse, ela dá menção para uma comunidade, para pessoas. Ele, como ia fazer parte de uma liderança de líderes exemplares, então Shaul o adverte, Shaul o ensina, Shaul disciplina. É uma coisa bastante interessante nós notarmos isso. Continuando, 1 Timóteo capítulo 1 diz o seguinte: de Shaul, emissário do Messias Yeshua, por ordem de Elohim, nosso libertador, e do Messias Yeshua, nossa esperança, para Timóteo, o verdadeiro filho, pela confiança, graça, misericórdia e shalom da parte de Elohim Pai e do Messias Yeshua, nosso Senhor. Quando eu partia para Macedônia, aconselhei-o a permanecer em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que ensinavam uma doutrina diferente, que deixassem de fazê-lo, impeças de continuar dando atenção a mitos e genealogias intermináveis. Isso conduz a especulações em vez de se realizar a obra de Elohim, que requer confiança. Então, ele fala que ele aconselha que permaneça em Éfeso para ordenar certas pessoas que estavam ensinando uma doutrina diferente, que deixasse de fazê-lo, impeça-as de continuar dando atenção a mitos e genealogias intermináveis. Vejam só, os mitos
são coisas inventadas pelo homem. E as pessoas daquela época, elas estavam, principalmente a comunidade de Efésios, estavam sendo levadas por mitos e fábulas e genealogias intermináveis. Os mitos são coisas inventadas, e principalmente quando se trata de um assunto chamado Cabalá, né? Aonde significa receber, e as pessoas começam a trazer coisas, novidades para aquelas pessoas ignorantes, e elas se maravilham com essas novidades, com esses estudos inventados por homens, suposições. Essas pessoas começam a dar mais crédito a assuntos inventados, e os que inventam começam a dar mais crédito a esses assuntos do que a própria Torá, do que o próprio Taná. Eu costumo dizer que se você estiver numa comunidade e nessa comunidade só falar de determinado assunto que foge da Torá, caia fora. Que foge do Taná, não abrange a Brit Hadashah, caia fora. Você é mais uma vítima. Você está sendo persuadido para continuar como eles, cegos. Então, Paulo ele orienta: tome cuidado, faça calar essas pessoas. Aí ele diz, né? Impeça-os de continuar dando atenção a mitos e genealogias. O propósito desta ordem é instigar o amor procedente do coração puro, da boa consciência e da confiança sincera. Alguns, desviando-se do alvo, perderam-se em discussões infrutíferas. Um outro detalhe que nós devemos entender: tem muita gente que acha pelo em ovo, né? O ovo não tem pelo, mas ela acha pelo em ovo. Ou seja, tudo para aquela pessoa é motivo de discussão. Então, Paulo fala que alguns, desviando-se do alvo, perderam-se em discussões infrutíferas. Há discussões as pessoas gostavam de competições. Lá em Atenas, na Grécia, havia uma praça onde os filósofos da época, eles debatiam discussões, e a Grécia ela influenciou esse tipo de prática no meio do judaísmo. E isso ocorria muito, discussões infrutíferas, coisas que não iria levar a lugar nenhum. Mas essas pessoas, principalmente de Efésios, essas pessoas elas estavam sendo levadas a essa prática de manifestação que não iria trazer resultado nenhum. E eu pergunto a você: hoje é diferente? Não, hoje não é diferente. As pessoas querem ser campeões de discussões, elas querem ser competitivas, como se estivesse entrando num campeonato, e que ela saia vencedora. O intuito da pessoa é de competição e que ela saia vencedora. Isso acontece muito, esse estilo de vida, essa prática demoníaca está até os dias de hoje. Por isso que nós, como pertencentes ao judaísmo nazareno, principalmente líderes, pessoas que foram constituídas por Elohim para conscientizar, para falar da palavra, para explicar, nós atentamos muito para isso.
Pessoas que só vivem querendo discussões, vivem somente discutindo por qualquer coisa, como eu disse, pelo em ovo. As pessoas acham pelo em ovo e aí acabam negando, né? Acabam perdendo o alvo. E é o que ocorre, gente. Infelizmente, isso é o que ocorre. A pessoa acaba perdendo o alvo, acaba fazendo coisas que não agradam o Eterno. E a gente não pode fazer nada, né? Eles desejam ser mestres da Torá, mas não entendem as próprias palavras nem as questões sobre as quais se pronunciam de maneira tão enfática. Um outro detalhe: falam coisas por coisas, não entendem. Uma coisa é, eu não entendo determinado assunto, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, você não sabia desse assunto? Eu falei, não sabia. Eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Não sabia desse determinado assunto. Ah, você não sabia? Para a pessoa é como se eu soubesse, eu tivesse o direito de saber. Então tem coisa que a gente não sabe, pessoal. Tem coisa que a gente está aprendendo, né? Mas as pessoas que têm esse estilo de vida diabólico, elas desejam ser mestres, né? Chega o ignorante hoje, ela já se coloca na frente do ignorante para dizer que sabe mais. É isso mesmo, mas não entendem as próprias palavras. Essas pessoas não entendem nem o que elas dizem, se perdem nas suas próprias palavras. Você traz um determinado assunto à tona e a pessoa, para te confrontar, é porque ela tem alguma coisa pessoal contra você, o que ela faz? Ela se perde nas suas próprias palavras. Não adianta, tudo isso está se cumprindo. Tudo isso está se cumprindo. Aí ele diz, as próprias palavras nem as questões sobre as quais se pronunciam de maneira tão enfática. Infelizmente é assim que acontece. Sabemos que a Torá é boa se alguém a usa de maneira proposta pela Torá. Temos consciência de que a Torá não tem por objetivo a pessoa justa. A Torá, ela olha para nós, pessoal, como pecadores. Ela não tem como objetivo uma pessoa justa. A Torá, embora a palavra é feminina, mas significa instrução, a Torá, ela não olha ninguém no mundo como justo. Ninguém é capaz de obedecer a Torá 100%. Ninguém, tá? Ela foi dada para que nós possamos ser instruídos por ela. O objetivo da Torá não é fazer um justo, trazer um não pecador. Ele era pecador e agora ele não vai ser. O objetivo da Torá não é trazer ninguém justo, verdadeiro, tzadik, santo, kadosh, não é. Mas as pessoas que são corrompidas por esse estilo de vida, achando que o objetivo da Torá é fazer uma pessoa justa, como diz aqui, o objetivo temos consciência de que a Torá não tem por objetivo a pessoa justa. Mas quem negligenciar a Torá, descrentes, ímpios e pecadores, quem mata pai e mãe, assassinos, pessoalmente sexualmente imorais, quer heterossexuais, quer homossexuais, vendedores de escravos, mentirosos e pejuros, e quem age de forma contrária à sã doutrina que se harmoniza com as boas novas do glorioso, do bendito Elohim, essas boas novas foram confiadas a mim. Então, o objetivo da Torá não é
Não é, ela é instrução, instruir, tá? Aí ele fala: essas boas novas foram confiadas a mim e agradeço àquele que me fortaleceu, Messias Yeshua, nosso Senhor, por ter me considerado digno de ingressar no seu serviço. Ainda que eu tivesse sido blasfemo, perseguidor e arrogante, estava errado. Peraí, desculpa, pulei aqui. Ainda que eu estivesse sido blasfemo, perseguidor e arrogante, entretanto recebi misericórdia por, por ter agido pela incredulidade, sem entender que estava errado. A graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com confiança e amor procedente do Messias Yeshua. Por isso, eis uma declaração na qual se pode confiar e que merece plena aceitação. O Messias veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pecador número 1. Veja o objetivo de Shaul, é dizer que ele é o pecador número 1. Mas hoje as pessoas não querem ser pecadoras, né? Elas querem transmitir, eu falo às pessoas que têm uma tendência maligna, transmitir o ar de que sabe, de que é o bambambam, de que obedece às mitzvot. Na verdade a pessoa está entrando num legalismo, tá? Eu pratico, fica exigindo coisas que os outros nunca fizeram e que ela também não faz. Eu costumo dizer que uma mente cristianizada, ela exige dos outros o que ela nunca fez. Entendeu? Eu costumo dizer isso é 100% certeza. Por isso, eis uma declaração na qual se pode confiar e que merece plena aceitação. O Messias veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pecador número 1. Mas essa é a razão pela qual recebi misericórdia, para que em mim, o pecador número 1, Yeshua, o Messias, demonstrasse quão paciente é, como exemplo para os que viriam a crer nele e ter a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imperecível e invisível, único Elohim, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, um detalhe aqui, ele transfere toda essa redenção, digamos assim, a toda essa magnificência de perdão a Yeshua, ao Messias, que foi capaz de cumprir toda a Torá. Ele foi o único que foi capaz de cumprir toda a Torá. Não errou. E é por isso que a Torá não vê erro em nós, pessoal. Quando confiamos em Yeshua. A Torá, ela é a instrução que rege o mundo, né? A Torá, ela olha para os que confiam em Yeshua antes de ver como pecadores, ela olha primeiro para Yeshua, que nos redimiu de toda a culpa. Porque o Eterno ele é bonzinho, ele absorve o pecado. Não, quer dizer, ele não pune o pecador, ele está fazendo pouco caso, não é justo. Não é isso. Por isso que Yohanan João disse que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Nenhum homem, os maiores rabinos eruditos da época de Yeshua, de hoje, ninguém é capaz de cumprir a Torá 100%. Só Yeshua HaMashiach. E é por isso que ele nos absorve de todo o pecado. Por quê? Porque eu confio, porque eu creio, assim como os emissários. Eu obedeço, embora neste século 21 não está nada fácil para ninguém, tá? Mas pela sua misericórdia, como dura para sempre, e ele faz misericórdia a milésimas gerações daqueles que o amam,
Então é pela misericórdia. Ah, então agora eu vou continuar pecando. Não, não, esse não é o objetivo, né? De continuar pecando, não. Pelo contrário, nós temos que mudar a cada dia, mudar o nosso estilo de vida errôneo e continuar. Esta incumbência, veja como Paulo é enfático, né, e em dizer que esta incumbência Timóteo lidou de acordo com as profecias já proferidas a seu respeito, para que por meio delas você combata o bom combate, armado de confiança e boa consciência. Ao rejeitar a consciência, alguns naufragaram na confiança. Ao rejeitar a consciência, uma boa consciência, por isso que nós temos que desenvolver um culto racional. Não é disse-me-disse, blá blá blá, oba-oba, ou mitos ou fábulas que vai nos levar até o eterno. Não. Quem se mete com mitos e fábulas e viaja na maionese, digamos assim, são pessoas desestruturadas que não têm uma consciência, um culto racional. Não tem. São pessoas que a mente está cauterizada. Está escrito que a mente dessas pessoas estão cauterizadas, elas não conseguem entender nada, nada. E vai viver assim pro resto da vida. Não adianta. Ao rejeitar a consciência, alguns naufragaram na confiança, entre eles estão Hermineu e Alexandre. Eu os entreguei ao adversário para que aprendam a não insultar o Eterno. Hermineu e Alexandre, né? Aí ele fala, capítulo 2 de 1 Timóteo diz: em primeiro lugar, então aconselho que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça por todos os seres humanos, por todas as pessoas, incluindo-se reis e todas as pessoas em postos de proeminência, para que possamos viver de forma tranquila e pacífica, sendo piedosos e corretos em tudo. Isso é o que o Eterno, nosso libertador, considera bom. Isso tem a sua aprovação. Ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno conhecimento da verdade, pois Elohim é único e há um só mediador entre Elohim e a humanidade, Yeshua, o Messias, um ser humano, a qual se entregou como resgate a favor de todos, provendo desse modo o testemunho do propósito de Elohim no tempo exato. Por isso fui designado proclamador e emissário. Eu lhes digo a verdade, não minto, mestre fidedigno e verdadeiro dos Goim. Ele é o mestre fidedigno, meu mestre, verdadeiro dos Goim. Uma outra coisa que muitas pessoas, principalmente as aberrações da internet, elas falam. Na Torá está escrito que Deus não aceita sacrifício humano. E é verdade. Aí eu te pergunto, e por que o Eterno pede para Isaac ser um sacrifício humano? Por quê? E acaba não sendo morto porque ele iria substituir Yeshua. Embora Isaac era já uma pessoa adulta, não era uma criança, era uma pessoa adulta, iria ser sacrificado. O Eterno pede Isaac. Aí você diz, ele pediu, mas foi antes da Torá. E eu te digo, Yeshua, ele fez expiação por todos aqueles que creem nele hoje, desde a fundação do mundo, antes de haver Torá ortogada, meu amigo.
E olhando como ele é o primeiro e único, olhando como o Eterno pediu para Abraão sacrificar seu filho, foi dando e fazendo de Isaac um protótipo de Yeshua, apontando de que logo, logo, em breve, aconteceria uma expiação universal por todos aqueles que creem através de uma ação divina, tá? As aberrações da internet falam que não pode. Aí vem com uma situação também que Yeshua falou com mortos, né? Falou com mortos, mas ele não invocou os mortos, tá? O mesmo caso é de Esaú, de Shaul, né? Saul, e a feiticeira de Edom, que invocou Samuel, tá? Ela invocou, foi ela, amando dele, tá? Ele invocou. Isso é errado. Yeshua não invocou ninguém, eles apareceram, tá? E conversando com ele. Provavelmente isso é uma profecia que eles virão no reinado milenar, antes do reinado milenar acontecer, as duas testemunhas, né? Que virão aí. E assim, continuando, diz o seguinte: é meu desejo, portanto, que ao orar, não importa aonde, os homens levantem as mãos santas. Eles não devem se irar nem discutir. Uma das características do que Paulo sempre enfatizou é isso. Eles não devem se irar e nem discutir, tá? Infelizmente, isso ocorre. Por quê? Porque tem motivos, interesses por trás, tá? As pessoas discutem por qualquer coisa. Como eu disse, vem pelo em ovo e gostam de viver discutindo, né? E infelizmente é assim. Da mesma forma, as mulheres ao orar devem se vestir com modestia, discrição e de modo respeitável, não com penteados elaborados e joias de ouro, pérolas ou roupas caras. Em vez disso, elas devem se adornar com o que é adequado para mulheres que afirmam adorar o Eterno, ou seja, em boas obras. Não que ele está proibindo, mas isso, motivo de muita vaidade, pode te levar ao orgulho, pode te levar à destruição. Então, ele não está proibindo coisa nenhuma, gente, tá? Mas ele está dizendo, da mesma forma, ao orar devem se vestir com modestia, tá? Que a mulher aprenda em paz, plenamente submissa, não permitindo que a mulher ensine ao homem ou exerça autoridade sobre ele. Em vez disso, ela deve permanecer em paz, porque Adão foi formado em primeiro lugar e a seguir Havá. Além disso, Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que ao ser enganado, envolveu-se na transgressão. Entretanto, a mulher será libertada ao dar à luz filhos, se ela continuar a confiar, amar e viver de forma santa e modesta. Né? Aqui tem uma prática que havia na época do judaísmo, que a mulher ela é libertada ao dar filhos, principalmente quando se trata de uma judia. Libertada no quê? Libertada no bom sentido de que será mãe, será submissa, será idônea, será uma mulher espiritualmente fervorosa na oração, com uma mulher temente, uma mulher respeitadora, e assim vai, né? E assim vai. Isso não quer dizer que a mulher que não der luz, ela não vai ser libertada, tá? Isso não quer dizer, porque existe muitas pessoas que não têm filho,
né, que não tem filho, e aí são pessoas sérias, pessoas verdadeiras, pessoas idôneas, pessoas que, né, isso não quer dizer isso. Primeiro porque era uma prática que havia do judaísmo na época, né? Capítulo 3 ele diz: eis uma declaração na qual se pode confiar. Se alguém deseja ser líder congregacional, procura uma tarefa nobre, né? Se alguém deseja, eu quero ser. Se tem um desejo nela, provavelmente o Eterno colocou, né? Não é qualquer um. Não é qualquer um, tá, gente? Não é qualquer um. Por quê? Aí ele fala: o líder congregacional deve ser irrepreensível, né? Eu costumo dizer que hoje, mesmo o líder sendo irrepreensível, as pessoas encontram qualquer erro. Tá, aqui Paulo não está falando de erros, que a pessoa ela não pode cometer erros. Irrepreensíveis em questões de que o líder da congregação deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher, para que as pessoas do mundo lá fora não possam vê-lo como, né, uma pessoa desordeira, uma pessoa que tem um mau testemunho. Só um minutinho aqui que eu vou tirar aqui uma coisa aqui. Só um minuto, pessoal. Então, não pode ser desordeiro, ele tem que ter um bom testemunho. O líder ele tem que ter um bom testemunho, né? E continuando, ele deve ser fiel à sua mulher, moderado, ter autocontrole, tá? Não pode ser brigão, não pode qualquer coisinha ficar nervoso, não. Ele tem que ter paciência, né? Ele tem que ter respeito, ser ordeiro, tá? Hospitaleiro e capaz para ensinar. Capaz para ensinar. Isso não quer dizer que o líder não pode se irar, ou que o líder não pode exercer a sua autoridade, tá, gente? Yeshua, quando ele entrou no templo, ele viu os cambistas, os homens que negociavam, veja o que aconteceu, tá? Então, aquilo foi um momento em que ele ficou com raiva e ele derrubou, né, com um chicote, mandou todo mundo embora, tá bom? Então, veja bem, se há uma situação que você tem que se expor, tem que acontecer. Não é aquele líder que vai aceitar tudo, que os outros vão fazer tudo e ele vem engolir tudo. Não é isso, tá? Deixar bem claro. A pessoa tem que ter respeito. Se a pessoa não tem respeito, o líder vai se posicionar a respeito disso. Tá bom? E continuando. Ele não deve beber excessivamente, nem se meter em brigas, tá? Nem se meter em brigas. Ao contrário, deve ser afável e pacífico. Eu costumo dizer que mesmo você sendo afável e pacífico, as pessoas se aproveitam. Hoje é um sentimentalismo. Hoje as pessoas estão se ofendendo com qualquer coisa. São uma geração Nutella, que infelizmente no finais aí de suas vidas, não sei até quanto tempo vão viver, vão se ofender com tudo e vão acabar morrendo prematuramente. É o que ocorre hoje. Quantos jovens morrem hoje? Aí ele fala: não deve amar o dinheiro, deve cuidar bem da própria casa, tendo filhos obedientes que o respeitem, tá? Se o homem não consegue cuidar da própria casa, como será capaz de tomar conta da comunidade messiânica que pertence ao Eterno? E é verdade. Se ele não consegue controlar a própria casa, como que ele vai cuidar de outras pessoas? Aí ele fala, continuando:
Não pode ser crente há pouco tempo, tá? Qual é esse pouco tempo? Existe uma regra no judaísmo que a pessoa ela tem que aprender Torá durante 4 anos. Ter um bom testemunho, ser zeloso, entender, ter discernimento, né? Ser sábio, paciente. Se a pessoa não é paciente, ela não serve para ser líder. Não serve, tá? Líder de comunidade. E era o que estava ocorrendo na época deles aqui. Por isso que Paulo instrui Timóteo. Se o homem não consegue, né, ele fala, não pode ser crente há pouco tempo, porque poderia encher-se de orgulho e assim correr na mesma condenação que o adversário, né? Eu já presenciei isso, vi líderes que foram novos, pouco tempo, de 1 ano, não tinha nem 2 anos direito, a pessoa foi líder, depois o coração se encheu de orgulho e saiu fazendo um monte de coisa errada. E é verdade. Aí ele fala, além do mais, deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em desgraça nem na armadilha do adversário. Da mesma forma, os chamachim devem ter bom caráter, pessoas idosas, né? Pessoas cuja palavra se pode confiar. Hoje a gente vê tantos os velhos ranzinza, os idosos ranzinza. Lá no Japão existe um local, né, aonde existe muitos longevos, pessoas que não morrem cedo, pessoas com 100 anos andando de bicicleta. E muitas dessas pessoas, os jovens pegam conselhos. Aqui no Brasil isso não existe, raras exceções, muito rara mesmo. Hoje você vai conversar com um idoso, ele é ranzinza, ele se irrita fácil, né? Ele acha que ele é o dono da razão, entendeu? E isso acontece muito, que é os chamachim devem ter bom caráter, pessoas em cuja palavra se pode confiar, eles não devem ser dados a beber excessivamente, nem ser ávidos por lucros desonestos. Devem possuir a verdade da fé, anteriormente ocultada, com a consciência limpa e, em primeiro lugar, devem ser testados. Então, caso se mostrem idôneos, devem ser designados ao chamachim. Da mesma forma, as mulheres devem ter bom caráter, não devem ser fofoqueiras, mas equilibradas e fiéis em tudo. Que o chamachim seja fiel à sua mulher, cuide bem dos filhos e da casa, pois os que servem bem como chamachim obterão uma boa reposição para si mesmo, e muita ousadia na confiança procedente de Yeshua Messias. Espero visitá-lo em breve. Escrevo-lhe, porém, estas cartas para que, se eu me demorar, você possa saber como as pessoas devem se comportar na casa de Elohim. Um outro detalhe, essa expressão na casa de Elohim, ele não está falando do templo, tá? Embora o templo foi chamado casa de Elohim e embora também o Eterno não habita em casa nenhuma nesse mundo, ele não pode habitar neste mundo, ele está longe deste mundo, ele não pode. Mas ele usa uma expressão aqui. Eu espero visitá-los em breve. Escrevo-lhes, porém, esta carta para que, se eu demorar, você possa saber como as pessoas devem se comportar na casa de Elohim, que é a comunidade messiânica do Elohim vivo, coluna e fundamentado da verdade. Não há dúvida de que é grande a verdade subjacente à nossa fé. Anteriormente ocultada, ela foi manifestada fisicamente e, como ficou provado, era justo em espírito, visto por anjos e anunciado entre as nações. Nele confiaram por todo o mundo e foi levado em glória ao céu. Pronto, acabou o capítulo 3. Então veja, ele fala
como eu estava dizendo, a casa de Elohim, que é a comunidade. Existe, se eu não me engano, lá em Jeremias, se eu não me engano é isso ou é Ezequiel, tá, gente? Não lembro, mas eu vou lembrar. Aonde diz que o Eterno, ele vai distribuir pequenos santuários. Aqui, ó, achei. As pessoas, tem muitas pessoas da internet que vivem dizendo: Deus não mora em casa feita. Não, realmente ele não mora. Mas ele falou aqui em Ezequiel capítulo 11, versículo 16, diz o seguinte: é verdade, eu os levei para longe dentre as nações e os espalhei entre os países. Quem? A tribo de Efraim e Israel, né? Todavia, tenho sido um pequeno santuário, tá, gente? Pequeno santuário para eles nos países para onde estão sendo levados. Então, o Eterno tem sido um pequeno santuário. Então, aqui Shaul, quando ele diz, olha só, você possa saber como as pessoas devem se comportar na casa de Elohim, ele tá expressando uma situação em que ele se baseia em Ezequiel capítulo 11, versículo 16, que serão pequenos santuários, ou seja, aonde houver reuniões de pessoas, aonde houver um serviço do Eterno, é um pequeno santuário, tá? E aqui ele usa essa expressão porque ele sabe disso, tá bom, gente? Então, aonde houver, pode ser um salão, pode ser uma casa, pode ser em qualquer lugar onde houver uma pequena quantidade de pessoas e ali se fala da palavra do Eterno, é um pequeno santuário, tá bom? Deixa bem claro, isso está escrito em Ezequiel capítulo 11, versículo 16. E o Eterno espalhou o povo dele entre as nações, e é por isso que tem que haver esses lugares congregacionais. Tem que haver. Eu não estou falando de igreja, embora o Eterno também se manifeste, né, de uma questão óbvia, provavelmente, eu não estou afirmando, que o Eterno também trabalha nas igrejas, digamos assim, para você entender. Ele ajuda muitas pessoas que estão nas igrejas, tá? Pessoas sérias, pessoas verdadeiras que estão nas igrejas. O cristianismo, eu costumo dizer, não é porque o cristianismo, a igreja, ela faz coisas erradas que eu vou punir todo mundo. Não, pelo contrário. Existe muita gente séria nas igrejas, tá? Muita gente séria e muito mais gente séria na igreja do que propriamente dito no judaísmo, tá bom? Pessoas muito sérias. Então por que você não vai para lá? Porque lá não tem o ensino, gente, tá? Essas pessoas são sérias porque elas sozinhas, elas têm comunhão com o Eterno. E o Eterno as instrui. E o Eterno as ensina, tá bom? Isso independentemente de pastor, mas ela está na igreja. Ela está lá, indo para o culto, ela indo para a igreja. Eu costumo dizer que as igrejas ela têm que existir para ajudar muita gente. Porque se a igreja não existisse, quantas pessoas não estariam fazendo tantas coisas erradas? A igreja, as igrejas, o cristianismo, ele existe, né, para ajudar também muita gente, né? Se não fosse por causa da igreja, existia muito drogado na rua. Mas por causa dos drogados, as pessoas viciadas, as pessoas que problemáticas, elas se encontraram na igreja uma saída. E às vezes um pastor, um obreiro,
um diácono, quem quer que seja, ajudou essa pessoa. Então, não sou contra o ensinamento. Tá? O ensinamento do cristianismo não procede dos Talmidim de Yeshua, não procede de Yeshua, tá bom? Nos próximos capítulos, nós vamos ler o capítulo 4, 5 e 6 de 1 Timóteo, e aí, dando continuidade. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach. Compartilhe esse vídeo, se inscreva para você ficar por dentro, né? E dá um joinha. E que o Eterno te abençoe grandiosamente em nome de Yeshua Mashiach. Amém.